Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, 21 horas, estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um like quando assistir, divulgue e compartilhe. O meu muito obrigado a cada um de vocês. O assunto que eu quero trazer hoje é sobre o tema: o que é escatologia consumada? E dentro desse tema eu vou abordar alguns aspectos do que já aconteceu, dentre muitas coisas, ou quase que todas, ou por que não dizer todas as coisas dos escritos bíblicos já se consumaram. Aqui no livro que a gente chama de Jornal Velho, que o sistema religioso, eles têm o Apocalipse como um livro futuro, um livro escatológico. Há diversos cursos dados por, aspas, pastores, sobre o livro do Apocalipse como um livro escatológico. Mas nós que temos a mente ativada, a mente iluminada, chamamos o livro de Apocalipse de um jornal velho. Porque tudo quanto está no Apocalipse, assim como em toda a Bíblia, já aconteceu, já se consumou. Mas os religiosos evangélicos, eles aguardam muitos acontecimentos e num tempo futuro. E esses acontecimentos, eles já esperam, já aguardam há séculos e séculos de anos que se passaram e, na verdade, não aconteceram. E nem tampouco vai acontecer. Aqui diz, no versículo 12 de Apocalipse 20, assim: João estava exilado numa ilha de Pátimos. E ele diz assim: e vi os mortos. Passado. Grande e pequenos, que estavam, pretérito, passado, diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram, pretérito, passado, julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O juízo que veio no ano 70 sobre Israel, sobre o povo de Deus, que eles futuralizam dizendo que o juízo final ainda vai acontecer. E eles estão esperando, estão aguardando o grande dia do juízo final. O que é, então, escatologia consumada? Ela nos faz crer e entender que tudo que foi profetizado, ou seja, escritos na Bíblia, já aconteceu. A escatologia bíblica. Por isso, consumada. Quando afirmamos que Jesus já veio, causamos um grande impacto nos religiosos. Por que causamos um grande impacto nos religiosos? Porque eles esperam, porque eles aguardam, porque eles acreditam que Jesus vai voltar. E eles acreditam, quando lê os livros históricos lá que eles chamam de evangelhos, e que o Cristo Nazareno, ele fala das coisas que iriam acontecer.
iriam mesmo acontecer, porque o Cristo Nazareno, ele estava apontando para um futuro próximo. Era uma escatologia aí que iria se consumar, que iria acontecer para os daquela época. Sendo que já aconteceu. Tudo quanto ele disse já aconteceu. Então eles acreditam, também quando olham para o livro do Apocalipse, e eles dizem que tudo ali apontam para um futuro. Desde aqueles dias até os dias futuros, quando todas essas coisas, ainda segundo eles, irão acontecer, como a vinda de Jesus, arrebatamento, grande tribulação, o juízo final. Então, queridos, todos os acontecimentos que sucederam na história universal, acontecimentos de grandes impactos, que esses acontecimentos alarmou o mundo, os religiosos evangélicos, eles apontam esses acontecimentos como sinais de que Jesus vai voltar. Guerras, fomes, terremotos, maremotos, ciclones, grandes tempestades que causam mortes, doenças, pragas, como sarampo, como tuberculose, como a Covid, a mais recente, esse mais recente acontecimento, eram dito por eles que era sinal da vinda de Jesus. Quando o governo americano, essa maior potência do mundo, toma uma decisão, o sistema religioso diz, é sinal da vinda de Jesus. Então tudo para eles é sinal que Jesus vai voltar. Eles futuralizam tudo. E isso vem desde séculos e séculos e séculos que se passaram. E virão outros séculos e nada disso que eles ensinam, que eles acreditam, irão acontecer. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Queridos, quando isso, todos os acontecimentos, como eu disse, marcantes, para eles, são sinais que Jesus virá. Então a escatologia bíblica, para eles, ela é mundial. Eles generalizam como tudo num todo, no universo. Quando todos os escritos, na verdade, foram local. Para um povo, para uma época, dentro de um contexto de comunidade judaica, para aquele mundo de Israel, se dirigia ao povo exclusivo de Deus, que era propriedade exclusiva de Deus, o povo de Israel. Vós sois o meu povo e eu o vosso Deus. Os demais povos, chamados de gentios e estrangeiros, não faziam parte da comunidade de Israel, não tinham nada a ver com esse mundo bíblico. Era alienado. O próprio Nazareno, ele veio para salvar e buscar quem? Os estrangeiros? Os gentios? Não, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para cumprir o quê? A lei. E a lei era dos gentios? Dos estrangeiros? Não. Ela era dos judeus. Foi dada para os judeus. Então ele, humano, nascido de mulher, um judeu, ele veio para cumprir a lei. E cumpriu toda a lei.
quando disse tetelestai, que quer dizer estar consumado. Então, isto era a respeito de Israel, ao mundo habitado ali. Esse mundo conhecido, onde estava estabelecido as 12 tribos de Israel, foi para aquele mundo. Então, quando Jesus volta em juízo sobre Israel, veio a manifestação definitiva de quê? Do reino de Deus. Então, esse juízo visível de Deus foi contra quem? Contra Israel. Perdendo eles o privilégio único que tinha. Que privilégio único que tinha o povo judeu? De ser povo de Deus. Mas ninguém era chamado, era considerado o povo de Deus, a não ser apenas os judeus. Perderam então esse privilégio, que era exclusivo deles. Eles foram julgados quando esse juízo final veio sobre eles. O templo de Jerusalém foi destruído, foi derrubado. Assim como o Nazareno disse, não ficará pedra aqui sobre pedra que não seja derribado. E isso aconteceu. Então ele veio em juízo, não fisicamente, como os religiosos aguardam e esperam. Eles esperam Jesus voltar nas nuvens. E todos quantos morreram e os que estiverem vivos nesta ocasião serão transformados e serão levados a encontrar com ele nos ares. Esse é o entendimento do sistema religioso. Então, queridos, todas essas coisas foram consumadas. Então, como defender, então, uma escatologia futurística, uma teologia futura? Como defender isso? Como eles defendem? Porque eles não entendem os detalhes minuciosos que são importantes para o entendimento da teologia consumada. Eles se prendem literalmente a um texto, fora de contexto, e cria aí, então, uma doutrina, um ensino, e se prende a esse ensino, como a maioria dos cristãos, dos religiosos, eles não examinam as escrituras, eles não leem, eles não pesquisam, eles não estudam, eles apenas carregam a Bíblia para essas reuniões nos templos religiosos. Aí aqueles que se dizem líderes ou que querem se tornar líder, eles fazem uma faculdade de teologia, assim como eu fiz. Faz um seminário e agora são teólogos. Agora são professores de escola dominical, são pregadores, são ensinadores e pregam o quê? Aquilo que, na verdade, o sistema religioso quer que eles preguem. Eles ensinam aquilo que o sistema quer que eles ensinam. Então, vive no engano, enganando as pessoas, mentindo para as pessoas. E as pessoas não questionam, elas aceitam tudo que vem de lá. Foi o meu pastor quem falou, foi o meu líder quem disse. Está escrito, sim, está escrito. Mas qual é o entendimento? Querido, então, a escatologia consumada, ela foi para o mundo de Israel, o fim do mundo judaico. Tudo terminou, tudo se consumou. Não passaria aquela geração. Que geração? A geração dos judeus. Daquela época, daquela ocasião em que o Cristo Nazareno ainda vivia e ainda ali estava. Os judeus de hoje é a continuação da etnia. Não são mais considerados exclusivos como povo de Deus, como os judeus até então, aquela época, eles eram chamados de povo de Deus. Paulo, o apóstolo da graça, que recebeu toda a revelação do evangelho do Cristo ressuscitado,
diz que que ser povo de Deus não é carne, não é a circuncisão, nem o incircunciso, não os judeus e não tampouco os gentios. E sim, o que passamos a ser no Cristo ressuscitado. Agora não há mais grego, nem judeus, nem gentios, nem estrangeiro, nem cita, nem bárbaros. Agora somos um povo só, o povo de Deus. Todos nós somos um único povo, o povo de Deus. Então o conceito que antes existia de judeus e gentios não existe mais. Eles foram sentenciados por ocasião da vinda de Cristo em juízo no ano 70. Então, o que acontece? O sistema religioso, ele cria uma escatologia macra, uma escatologia que abrange todo o universo, ou seja, universal a todo o mundo. Eles não se prendem ao mundo judaico, ao mundo de Israel. Então, eles expandem tudo que está escrito a todos em todo o tempo da história universal. Quando esses escritos, quando essas profecias foram exclusivas para aquele mundo, para o mundo de Israel, tudo direcionado ao povo de Israel, e tudo assim como o Eterno disse, aconteceu. Mas eles estão esperando. Eles estão na expectativa do juízo final, na expectativa da vinda de Jesus, na expectativa que todos aqueles que não fizerem parte desse sistema religioso vão para um suposto inferno, como lago de fogo, e queimarão para sempre. Então eles continuam dizendo, dentro da teologia futurística, tudo ainda vai acontecer. Porque eles não entendem, não têm a mente ativada, não têm a mente do Espírito para entender que tudo foi consumado. Então, isso é a escatologia consumada. Toda a profecia, todos os escritos bíblicos, tudo já aconteceu. Esse juízo final, a volta de Jesus em juízo no ano 70, a destruição do templo em Jerusalém, o arrebatamento que Paulo fala já aconteceu. Então fica aí esta palavra para o nosso entendimento, para a nossa reflexão, entendendo o que é a escatologia consumada. E não essa escatologia futura, ensinada pelo sistema religioso, que faz com que as pessoas tenham medo, pavor e terror, e se prende dentro desses lugares, acreditando num inferno, como lago de fogo e tormento eterno, num ser espiritual chamado diabo, que irá atormentar a muitos para sempre, numa vinda, numa ressurreição, quando está escrito lá no livro de Jó, assim como as nuvens dissipam, o corpo, a matéria, descerá ao inferno, à sepultura, e de lá nunca mais vai subir. Mas eles dizem que irão ressuscitar, porque está escrito na Bíblia acerca da ressurreição. Essa ressurreição dos mortos já aconteceu, por ocasião da vinda do juízo de Deus sobre o seu povo. Eu quero terminar dizendo, Abba Pai, beijo no seu coração, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Divulgue, compartilhe, dê um like. Não se esqueça. Nós da graça de Deus amamos vocês.